Lancemos sobre Jesus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. 1 Pedro capítulo 5, verso 7. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder este dia, esses momentos. Agradecemos a vocês que estudam conosco a Bíblia cada dia. A todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam o dedinho de joinha, e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para Marta Batista Ataulo, também um alô especial para tia Marta, para Jandira Dias Alves, Marcos Siqueira, Maria de Fátima, Emílio Wagmacher Neto, Manuel Fernandes, Rosenir Coelho de Castro, Raimundo e Kátia, Eneide Matos, Jacira Lage, Mônica Soares, parabenizando Leonor e Albino, que estão completando 44 anos de casados. Que Deus abençoe. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos, iremos sempre mandar alô e vamos orar. Bondoso Deus e Pai, que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por este dia e agora estes momentos que vamos estudar a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento, nos ajudando a aceitar a Tua Palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa, Pai, todos os que estudam conosco, dê vitórias nos problemas e lutas que enfrentam. Também, especialmente esses que nós citamos aqui, têm os seus pedidos, os seus agradecimentos. E queremos agradecer pela Leonor e o Albino completando 44 anos de casamento, que Tu continues abençoando esta união e que todos nós juntos possamos estar buscando ter comunhão contigo cada dia para estarmos prontos para nos encontrar com o Senhor Jesus. Pedimos que perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Continuaremos o nosso estudo desta semana, onde nós estamos falando sobre viver a lei dos 10 mandamentos, que ela se desdobra em várias outras leis e para que nós possamos entender o que é que Deus estava e está pedindo de cada um de nós. Não é somente dizer assim, olha, eu guardo a lei, né, que são os 10 mandamentos e pronto. Não, ela tem os seus desdobramentos e nós já vimos isso no estudo que fizemos no domingo e também ontem. E queremos hoje falar um pouco sobre o plano que Deus tinha para o povo de Israel, o plano original. E esse plano nós encontramos aqui em Êxodo capítulo 23. Êxodo 23, a partir do verso 20, que diz assim: Vejam, eu enviarei um anjo à sua frente para protegê-los ao longo da jornada e conduzi-los em segurança ao lugar que lhes preparei. Prestem muita atenção nele e obedeçam às suas instruções. Não se rebelem contra ele, pois é meu representante e não perdoará sua rebeldia. Mas se tiverem o cuidado de lhe obedecer e de seguir todas as minhas instruções, serei inimigo de seus inimigos e farei oposição aos que se opuserem a vocês. Meu anjo irá à sua frente e os conduzirá à terra dos amorreus, hititas, ferezeus, cananeus, heveus e jebuseus, e eu destruirei todas essas nações. Não adorem seus deuses, nem os sirvam de maneira alguma, e nem sequer imitem suas práticas. Antes, destruam-nas completamente e despedacem suas colunas sagradas. Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e água, e os protegerei de doenças. Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto, e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Enviarei pavor à sua frente e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia volta e fugirem. Sim, enviarei terror adiante de vocês para expulsar os heveus, os cananeus e os hititas, mas não os expulsarei num só ano, pois a terra ficaria deserta e os animais se multiplicariam e se tornariam uma ameaça para vocês. Eu os expulsarei aos poucos até que sua população tenha aumentado o suficiente para tomar posse da terra. Estabelecerei os limites de seu território desde o Mar Vermelho até o Mar Mediterrâneo e do deserto do leste até o rio Eufrates. Entregarei em suas mãos os povos que hoje vivem na terra e os expulsarei de diante de vocês. Não façam tratados com eles nem com seus deuses. Esses povos não devem habitar em sua terra, pois os fariam pecar contra mim. Se vocês servirem aos deuses deles, cairão na armadilha da idolatria. Aqui nós encontramos o relato da
do plano que Deus tinha para com o povo de Israel, e Deus disse que enviaria adiante deles o anjo do Senhor. Esse anjo do Senhor, quando a Bíblia menciona, é o próprio Senhor Jesus Cristo. É o próprio Senhor que estava naquela nuvem de dia, dando sombra, à noite dando calor. Era o próprio Jesus que abriu o mar vermelho para que o povo passasse. Era o próprio Jesus que fazia sair água da rocha, e conforme o apóstolo Paulo, Jesus era essa rocha que o seguia. Então, esse anjo do Senhor estava sempre presente à frente do povo de Israel. E quando Deus chamou Abraão, Deus disse que daria a eles a terra que ele havia prometido, mas só que eles receberiam essa terra depois de 400 anos. Eles passariam um período escravo e aí depois eles iriam para possuir a terra. E por que Deus deu esse prazo de 400 anos para que o povo de Israel recebesse essa terra por herança? Exatamente porque essa terra, ela era habitada por pessoas más, pessoas violentas, pessoas de guerra. E Deus, em sua misericórdia, ele estava trabalhando com aqueles povos, fazendo com que eles fossem sendo excluídos, eliminados da face da terra, e principalmente ali da terra de Canaã, onde Deus iria levar o seu povo. Então Deus, ele estava à frente da batalha através desse anjo do Senhor. E como nós lemos aqui, essa batalha, ela não era a batalha do povo de Israel, era uma batalha de Deus. Assim como quando Deus abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse, o povo não precisou fazer nada. Quem fez tudo foi Deus. Deus é que lutou por eles. Foi Deus quem protegeu dos ataques do exército egípcio, e Deus destruiu o exército egípcio, morrendo todos afogados no Mar Vermelho. Então Deus, ele estava à frente do povo de Israel, e Deus iria fazer com que eles também entrassem na terra prometida sem eles precisarem lutar. E Deus disse que eles não deveriam fazer acordos com esses povos. Deus disse que eles não deveriam adorar os ídolos que esses povos adoravam. Mas como nós conhecemos a história, infelizmente, às vezes nós pensamos que Deus não vai agir ao nosso favor como nós esperamos que Ele haja. E aí o que nós fazemos? Começamos a agir com as nossas próprias forças, com o nosso próprio conhecimento, e então nós acabamos sendo fracassados na nossa luta. Porque hoje sabemos que existem muitas nações que perseguem os cristãos, os filhos de Deus, mas também sabemos que hoje a nossa luta principal não é contra pessoas, contra carne e sangue. A nossa luta é uma luta espiritual, é uma luta contra as potestades do mal. E então o que nós fazemos? Em vez de nós nos consagrarmos a Deus, o buscarmos cada dia, confiando nas suas promessas e pedindo a Deus forças para vencer este inimigo que nós não vemos, é um inimigo invisível, nós começamos a tentar vencer as nossas próprias fraquezas espirituais, os nossos próprios pecados, com a nossa própria força. E nós não conseguimos. O próprio Senhor Jesus, ele disse, olha, sem mim vocês não podem fazer nada. Então, nós precisamos aprender. Na palavra de Deus, ela está nos instruindo, está nos mostrando, nos dando exemplo de como o povo agiu no passado e como que nós deveremos agir hoje. Que nós não repitamos os erros que foram repetidos pelo povo de Deus no passado. Por isso houve fracasso, por isso houve aquele período de 40 anos lá no deserto, e não era a intenção de Deus eles ficarem 40 anos no deserto, mas a incredulidade deles, a dureza de coração, fez com que eles permanecessem no deserto 40 anos. Todos que saíram do Egito acima de 20 anos de idade morreram no deserto. E somente os que tinham menos de 20 anos e os que nasceram no deserto foram os que entraram na terra prometida. Deus, então, ele prometeu ao povo de Israel de que ele iria expulsar as nações que estavam lá nessa terra de Canaã, e esse anjo do Senhor iria à frente.
E Deus iria usar dois métodos incomuns para destruir esses povos. E quais seriam esses dois métodos? Primeiro, Deus ia enviar terror sobre as nações ímpias. Eles iriam entrar em lutas contra eles mesmos, estavam aterrorizados, estavam apavorados, e então eles iam se destruindo. E o segundo método que Deus usou foram vespas. E essas vespas, tipo abelhas, aquelas abelhas violentas, selvagens, que iria expulsar esses povos dessas terras. Então, dois métodos incomuns que Deus usou. Então, Deus, irmãos, ele tem os métodos dele. E as promessas que ele fez a nós irão se cumprir. Poderemos, às vezes, achar que vai ser impossível, mas se nós confiarmos em Deus, ele tem os métodos especiais que ele usa para poder nos dar a vitória. Então, esta batalha não era uma batalha do povo de Israel, não era para ser. É claro que eles tiveram que enfrentar depois vários povos, porque eles desobedeceram a Deus, eles não confiaram em Deus, e aí eles tinham que entrar em guerra. Mas a promessa de Deus é que essa batalha era do Senhor e não deles, e que eles confiassem nele porque ele daria a vitória. E um exemplo, claro, era aquele do Mar Vermelho, que eu já disse agora há pouco, e que Deus mostrou o poder dele, livrando o povo de Israel das mãos dos egípcios. Então, o papel crucial na conquista da Terra Prometida seria desempenhado pelo anjo do Senhor. E como eu disse para vocês, eu volto a repetir, esse anjo do Senhor era Jesus, que guiou o povo de Israel, conquistou territórios e os protegeu. Esse mesmo anjo do Senhor, ele também está cuidando de cada um de nós. Ele está ao nosso lado. Quando nós clamamos e cremos no poder de Deus, ele vai à frente para nos dar a vitória. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar sequência ao estudo desta semana. E queremos lembrar a todos que a Bíblia nos diz que a nossa pátria está nos céus, donde aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, verso 20. Que Deus nos abençoe.